Queria que você abrisse a escritura comigo. Na primeira carta, escrita à igreja de Corinto, no capítulo 1. Amém, amados? 1 aos Coríntios, capítulo 1. A Escritura vai nos dizer assim a partir do verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, meus irmãos, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e outro diz: eu sou de Apolo, e outro diz: eu sou de Cefas, e outro diz: eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da loucura, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprouve Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu queria que vocês colocassem de pé para nós fazermos uma oração. Amém, amados? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós não estamos aqui com palavras persuasivas de sabedoria, mas que o Teu Espírito possa conduzir as instruções que hoje serão dadas aqui, Senhor, a meditação na Tua Escritura, Senhor, conforme o Teu querer, que hoje, Senhor, o Senhor apague o brilho e a glória de homens, Senhor, e que a Tua glória e o Teu brilho é que se manifestem aqui, Senhor, e que o Senhor traga revelação para os corações dos que estão aqui, e que o Teu Espírito traga convencimento, porque nós, Senhor, não temos capacidade nem poder de convencer a ninguém, mas o Teu Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, que hoje o Senhor fale e que nós, Senhor, tão somente abaixamos as nossas cabeças e possamos ouvir o que o Teu Espírito diz à Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus.
Amém, amém, amém. Eu quero fazer uma pergunta bem honesta aos irmãos. Bem honesta, que vocês olhem nos meus olhos enquanto eu faço essa pergunta. Quem tem se sentido incomodado com a passividade dos homens nos últimos dias para receber o Evangelho? Quem tem se sentido incomodado? Faça assim com a sua mão. Tanto que está sendo difícil para as pessoas de fato crerem o Evangelho. E nós hoje vivemos uma mescla, uma união de tantas filosofias e ideologias, uma união, parece que é uma mistura de tanta coisa, e é difícil hoje a gente conseguir nutrir e conseguir extrair o que de fato é Evangelho. Não sei se vocês sentem isso. Nós temos evangelhos para todo tipo de gosto. Nós temos evangelho para todo tipo de sabor, com todo tipo de tempero. Entretanto, aquele que já experimentou do evangelho do Senhor Jesus, compreende que os sabores não devem se misturar. É como nos dias em que Sadraque, Mesaque, Abednego, aqueles jovens, eles se reuniram e eles estavam ali diante de Nabucodonosor, que os havia trazido no Império Babilônico, no cativeiro babilônico, que os havia trazido para o meio do Império, para o centro do Império Babilônico. E agora eles está diante deles todos os manjares do rei, para que eles tenham que se alimentar. Entretanto, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso que é o impressionante. Eles não abrem mão da sabedoria que ali eles vão adquirir. Eles não se negam a aprender ali o que eles têm que aprender. Mas dentro da questão do quesito alimentação, eles abrem mão daquilo que são as especiarias da culinária real. Eles abrem mão daquilo para que eles possam viver em uma dieta própria, ainda que para os outros aquela dieta ela seja sem sabor, ainda que para os outros aquela dieta signifique não trazer muita vontade de comer. Porque quem já experimentou um bom carboidrato, uma macarronada, uma pizza, uma lasanha, um estrogonofe, quem já comeu isso? Quem já comeu um hambúrguer do McDonald's? Quem já comeu o podrão que vende ali na esquina? Quem já experimentou todas essas coisas, sabe o tanto que é difícil ir para uma dieta de vegetais. É ou não é complicado? Imagina, pepino, com pouco sal, com pouco tempero, quem sabe. Imagina ali no meio alface, tomate, tão somente isso. Você consegue às vezes experimentar uma dieta dessa por talvez 3, 4, 5 dias, mas eu garanto que no 6º dia, para a maioria de nós que já foi acostumado à dieta normal, a estar fora da dieta, no 5º, no 6º dia, começa a quase que bater um desespero, uma abstinência no meio de nós. É ou não é isso? Parece que começa a acontecer alguma coisa dentro de nós. Uma vez eu quis, eu estava alguns quilos que eu queria perder, e eu falei, eu vou cortar o açúcar. E gente, o açúcar, a gente sabe o tanto que ele é cancerígeno e o tanto que ele produz um monte de malefícios para o nosso corpo. Eu vou cortar o açúcar, vou comer muita maçã, vou comer muito isso. Foi 3 dias, eu estava lá no trabalho, me deu uma morredeira terrível. Comecei a tremer, suar frio, querer desmaiar. Eu não sabia o que era aquilo. Eu comi um pedaço de um pé de moleque e passou. Um pedaço de um pé de moleque. Instantaneamente eu estava são, eu estava curado, eu estava bem. A abstinência da alimentação que o mundo oferece. Agora sabe o que é impressionante? Olhar para o mundo hoje com o evangelho puro e simples, sem nenhum tipo de novidade, sem nenhum tipo de enfeite,
sem nenhum tipo de mescla, sem nenhum tipo de filosofia que deturpe aquilo que é o centro da Escritura e da Palavra de Deus, normalmente vai fazer com que a maioria das pessoas fale: mas isso daqui não tem bom tempero, mas isso daqui já está me cansando. Quando você passeia ali pela Escritura em Números, é impressionante a gente perceber o que vai acontecendo. Obrigado. Amém? É impressionante você ver o que vai acontecendo. Durante 40 anos, aquele povo não ia precisar trabalhar para produzir o seu próprio alimento. 40 anos. Todos os dias o Senhor ia mandar o maná, com exceção do sábado, mas todos os dias, tal como o orvalho desce sobre a terra, o maná vinha como a semente de coentro, vinha branquinho, você coletava e tinha sabor de pão de mel. E não só isso, Deus ainda mandava aves para nutrir aquele povo de carne. E aquele povo sendo nutrido com o maná dos céus, lá em Números 21, a Escritura diz que eles chegam a um ponto de enjoar, de estarem entojados do pão que os anjos se alimentavam. E eles falam: esse pão nos causa fastio, nós não queremos mais nos alimentar deste pão mau. A comida que alimentava os anjos não lhes era mais suficiente. Eles precisavam de algo mais. E eles começam a reclamar para Moisés: nós estamos com saudade dos temperos do Egito, dos temperos que o mundo nos oferece. Eu tenho saudade daquela palavra que elevava a minha autoestima, colocava eu lá em cima. Olha, você pode tudo. Olha, ame-se a si mesmo cada vez mais. Olhe, você está se amando pouco. Eu tenho saudade desse tempero que me ajudava a acordar no outro dia motivado. Olhe para o espelho e veja o tanto que você... Fale umas 20, 40 qualidades que você tem. Você começa: eu sou bonito, eu não tenho mau hálito, eu sou jovem, eu sou alto, eu tenho 1,80 m. Cara, que negócio maravilhoso. Olha para mim. E a gente começa a ter saudade da síndrome narcisista que tanto imperou nessa nossa era. E quando a gente começa a receber novamente, fazer um jejum destas coisas, mas não é só um jejum para um dia, mas é de fato cortar isso da nossa dieta espiritual e da nossa consciência, parece que a gente começa a ficar desanimado. Parece que a gente começa a sentir abstinência. Eu preciso de um pedacinho, um pedaço de pé de moleque, pelo amor de Deus. Eu preciso adocicar minha boca. Eu acordo e eu não estou motivado do mesmo jeito. Eu não consigo, parece que, ser constante como eu deveria ser constante. Eu não consigo ser longânimo, ter o ânimo longo como eu deveria ter. Eu não consigo ser disciplinado no jejum, no meu devocional, na leitura da Escritura, na oração. Eu não consigo ser disciplinado nestas coisas, porque parece que está me faltando alguma coisa. Porque eu estou viciado nesse triunfalismo, que qualquer televisão que eu ligue, que tem alguma mensagem evangelística, o homem está no centro, e Deus deixa de ser o centro da vida do homem. E aí eu começo a viver numa abstinência terrível. Era impressionante que as heresias e as maluquices que já se fizeram no meio do evangelho já nascem desde o tempo de Paulo. Na época de Paulo já tinha um monte de maluco pensando o evangelho e colocando um monte de lugar, de coisa ali que não era evangelho. E depois que o último dos apóstolos morre, provavelmente João, os discípulos de Jesus, que foram criados aos pés dos apóstolos, eles têm que lidar com uma consciência de fé
que não veio totalmente produzida nas suas mãos, não veio como a lei mosaica, porque a lei mosaica ela vem extremamente mastigada. Deus ele dá os 10 mandamentos. Ele começa: não terás outros deuses diante de ti. Ele coloca: não se dobrarás, não farás imagem de escultura para que vocês adorem. Aí ele fala: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrarás pai e mãe, não cobiçarás. E aí ele coloca todo o decálogo ali, mas não somente isso, ele entrega os ritos. Ele fala: tal como na preparação para o dia que o anjo do Senhor passou no meio de vocês, tirando a vida dos primogênitos, vocês farão toda uma preparação para a Páscoa, e durante 7 dias vocês terão a comemoração dos pães asmos. Até as festas já estavam todas prontas. A festa dos pães asmos, a festa das Páscoas. Logo em seguida, nós tínhamos também festa dos tabernáculos. Nós tínhamos 50 dias depois da Páscoa a festa de Pentecostes. Depois, no 7º mês, nós tínhamos Yom Kippur. E a gente vai unindo todos aqueles festejos, já estavam prontos na mão deles. A forma de adorar vai ser essa: você vai vestir as vestes sacerdotais desse jeito. Você vai ter que preparar o tabernáculo com esse tipo de tecido, nesse tipo de diâmetro, tantos côvados de largura, tantos côvados de comprimento, tantos côvados de altura. A frente dele tem que estar sempre para o oriente, para que quando o sol nasça, na hora que os primeiros raios de sol aparecerem, eles já adentrem na tenda do tabernáculo. E aí tudo está muito bem produzido, está tudo muito bem feito. Agora, quando Jesus vem, Jesus não escreve uma só palavra, nada. O dia que aparece na Escritura Jesus escrevendo alguma coisa, é para livrar da pena da lei mosaica uma mulher adúltera. Ele está ali escrevendo no chão, e o vento vai soprar, alguém vai pisar e aquilo vai desaparecer. Jesus não nos deixa uma sequer palavra escrita. E aí a igreja está diante de um problema enorme. Meu Deus, como que a gente agora adora? Como que isso daqui vai funcionar? Aí Paulo começa escrevendo: olha, que esse seja o vosso culto racional. Começa a ter problema lá na igreja de Corinto, porque na hora do culto os irmãos estavam muito cheios do Espírito Santo, todo mundo queria falar a língua, todo mundo junto, e aí não acontecia culto. E Paulo tem que explicar lá em 1 Coríntios 14: ó, gente, para de falar língua estranha o tempo todo. Quando alguém falar língua estranha, que seja 2 ou 3. Se não houver interpretação, que se silencie, porque não havia rito. Nós estamos completamente livres do rito da lei. Nós estamos completamente livres da necessidade de circuncisão. Nós estamos completamente livres de ter que ir até Jerusalém na época dos festejos para poder adorar ao Senhor. Nós estamos livres do dilema do samaritano: Senhor, onde é que eu te adorarei? É aqui onde está feito o poço de Jacó, ou é lá em Jerusalém? Porque os judeus dizem que é lá e os samaritanos dizem que é aqui. E Jesus fala: olha, a hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não precisa mais se preocupar em ir em Jerusalém, em ir até o poço de Jacó. Aonde você estiver com o teu coração contrito, isso é suficiente para adoração. Isso é suficiente para adoração. Estar livre de todos esses ritos, entretanto, significa dar espaço para um monte de maluco querer doutrinar. E aí começam a nascer as divisões. E essas divisões vão acontecendo mais e mais. Por exemplo, já no 2º século,
Poucas décadas depois da morte do último dos apóstolos, já começa a surgir um monte de maluco. Nascem entre os judeus, os ebionitas e os nazarenos. Os ebionitas, eles querem simplesmente juntar um monte de compilado da lei judaica. Eles falam: olha, primeira coisa, Jesus não é Deus. Jesus foi um profeta de qualidade tão profunda quanto de Moisés, mas Deus ele não é. E esses caras começam a trazer de novo circuncisão, trazer de novo um monte de coisa. Aí do outro lado vem os nazarenos: não, Jesus é a encarnação de Deus, tudo bem. Só que tem uma coisa, a gente não precisa de Paulo, porque Paulo ele deixa a questão livre demais. Ele dá muita liberdade, a gente não precisa dessa liberdade toda. Vamos voltar para a lei. Importa, desculpa, não foi pensando em você não, tá, Rafael? Mas é porque eu já vinha pensando em falar isso. Importa cumprir as obrigações da lei. Importa cumprir isso. Mas não, Pedro é que importa, Paulo a gente deixa de lado. E aí, isso eu estou falando entre os judeus, entre os que são gregos, que pensavam conforme os gregos, que viviam segundo a filosofia grega, os epicureus, os estoicos, Platão, Aristóteles. Esses caras ainda vão criando um monte de maluquice. Aí nascem os cristãos gnósticos. E os gnósticos, eu vou dizer, Paulo já começa a combater, João combate. Aí os caras falam: não, gente, deixa eu explicar para vocês. Jesus não veio em carne, porque a matéria foi criada pelo Deus vingativo e mau do Antigo Testamento. Tudo que toca foi criado pelo Deus mau do Velho Testamento. E o gnosticismo, ele vai pegando um pouco do neoplatonismo, um monte de coisa, vai virando uma maluquice. Ele fala: Jesus, ele veio em espírito. Surge até um cara, um tal de Marcion. Esse cara era tão maluco que ele já pensa assim: quer saber? Eu já vou definir, conforme a minha doutrina, qual é o cânon do Novo Testamento. Nós hoje temos 27 livros no Novo Testamento, mas ele falou: não, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar o Evangelho de Lucas, vou tirar ali os 4 primeiros capítulos praticamente por completo, tiro a genealogia. Por quê? Porque Jesus ele não veio em carne, Jesus ele veio em espírito. Então de repente aos 30 anos de idade, de repente Jesus baixa. Parece até uma questão de pai de santo, né? Jesus baixa na terra e começa a pregar lá em Cafarnaum. Isso eu estou falando de homens que foram praticamente contemporâneos aos últimos dos apóstolos. E aí eles começam a criar um monte de teoria, pegam apenas 10 das cartas de Paulo, descartam as cartas pastorais de Paulo, fica com aquilo que é interessante. Os ebionitas e os nazarenos negam Paulo, já ele fala: não, só vale Paulo. E aí começa essa loucura toda, tanto que João, quando ele escreve na primeira epístola, ele diz: todo espírito que nega que Jesus veio em carne, não fala em nome de Deus, porque eles já estavam lidando com essa maluquice desde aquele tempo, e cada um escolhia a doutrina que era melhor, que melhor nutria o seu coração. Isso forçou a igreja daquela época a decidir o mais rápido possível qual era a escritura que chegaria nas nossas mãos. Só que era uma igreja que tinha que lidar com um monte de problemas. Primeiro problema, perseguição. Porque esses caras malucos, gnósticos, não pensem que esses caras, eles fugiam da perseguição, não. Esses caras, eles eram tão convictos da loucura deles, que para eles se separar do corpo a partir do martírio era uma honra. Os caras praticamente se ofereciam para o martírio. Só que uma pessoa que é consciente, ela sabe que muito martírio acaba com todos, e tem muita gente sofrendo por causa disso. Às vezes eu vejo cristãos não sábios orando da seguinte forma: está na hora de Deus mandar uma batalha aqui, para provar esse povo, para ver quem fica sincero, para forjar no fogo e ver quem fica bem. Lembrem-se que a igreja de Esmirna,
que foi provado e os cristãos foram fiéis até a morte. Hoje a gente não vê um daqueles cristãos lá. Não sobrou um. Então a perseguição não é algo tão bom assim também não. Olha que eles tinham que lidar com perseguições, fazendo defesas da fé cristã e mandando essas defesas para imperadores, fazendo defesa da fé cristã, mostrando que a fé cristã não era o que eles diziam, porque eles diziam que os cristãos, amados, cometiam incesto, porque todo mundo chamava de irmão. E aí, minha irmã? E aí a irmã casava com o irmão. Que loucura! Pensa nisso. Há pouco tempo atrás eu chamava a Lucinha de irmã Lucinha. Aí dá um pouco, todo mundo falou, olha lá, irmã Lucinha, irmão Jordano, e agora os dois estão casados. Que loucura é essa, gente? Tem que matar esses dois. E não somente isso, igreja. Ainda tinha outros fatores. Eles diziam que nós éramos canibais, que a gente comia carne e bebia sangue. De onde que eles tiraram essa ideia? Olha lá, Criador, não do cristianismo, mas aquele que é autor e consumador da nossa fé. Por isso que eu disse Criador, autor e consumador da nossa fé. Ele dizia, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo no reino dos céus. E aí as acusações eram diversas, e eles tinham que fazer defesa para tentar diminuir a perseguição. Só que além dessas defesas, eles tinham ainda que se preocupar com a criação, com a separação dessa escritura que chegou nas tuas mãos, que hoje está diante de você. Eles tinham que se preocupar com todas estas coisas, para batalhar contra o marcionismo, para batalhar contra o ebionismo, para batalhar contra o gnosticismo, contra o neoplatonismo, contra um monte de loucura. E esses cristãos gnósticos, eles escreviam muito mais do que os outros. Eles falavam, olha, senti de Deus uma revelação diferente. Quem já ouviu isso? Por aí. Entendeu? Já ouviram? Senti de Deus uma revelação diferente, um mistério todo novo. Eu quero agora trazer para vocês essa revelação. Aí eles colocavam, escreviam lá mais uma carta, Atos de Paulo, não bastava Atos dos Apóstolos. Aí eles escreviam outro, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Nicodemos. Sabe essa ideia que que um monte de crente fala aí, de que Jesus foi lá no inferno tomar a chave da mão do diabo? Essa historinha todinha está lá no Evangelho de Nicodemos. Isso não tem nada na Bíblia, mas nós crentes absorvemos isso dos próprios gnósticos, e a gente nem sabe de onde a gente absorveu. A gente nem sabe de onde a gente absorveu. E aí eles têm que lidar com todo esse tipo de loucura. E aí eles têm que trazer pureza para a pregação. Eles têm que trazer pureza doutrinária. Só que aí está um conflito de bispos. Em Roma, e o bispo de Esmirna, Policarpo. O bispo de Esmirna fala, quando que a gente vai comemorar a Páscoa? Porque a gente precisa definir algumas festas comemorativas. O bispo de Roma fala, no primeiro domingo após o 14º dia de Nissan. Que era o dia de Nissan, o 14º dia era o dia onde os judeus comemoravam a Páscoa. E aí o bispo de Roma fala, não, vai ser no primeiro domingo depois do 14º dia. Aí o Policarpo fala, não, mas a Páscoa tem que ser no 14º dia certinho. E aí começam já os conflitos. E aí começam a surgir mestres e doutores, tentando buscar a união disso tudo. E a gente entende o porquê que a profecia, a palavra de Paulo, que era uma instrução a Éfeso, se torna uma profecia futura para a igreja, porque ele deu uns para apóstolos, lá em Efésios 4:11, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, outros para mestres, a fim de gerar a unidade dos santos. E aí começam a nascer os mestres, Panteno, Clemente, Orígenes, mais à frente Eusébio, que faz um compilado da história toda, Tertuliano, e a gente começa a ver um monte de gente lá atrás, que fugindo das perseguições, quando eu falo fugindo, não é no termo que eles eram covardes, mas era muitas das vezes se escondendo, para conseguir ter um pouco de paz, enquanto ministravam o Evangelho, lidando com um monte de maluco que nascia dentro da igreja evangélica, dentro da igreja cristã, desculpa, que naquela época não era a igreja evangélica,
Mas lidando com tudo isso, eles vão acurando e trazendo uma doutrina aperfeiçoada para a gente. E este compilado aqui, como eu sempre gosto de dizer, veio através de marcas, veio através de sangue, veio através de muita dor que chegou até a gente. Atanásio, que lutou contra o arianismo, já em 367 depois de Cristo, no 4º século, ele já tinha definido os 27 livros da Escritura. Os 27 livros estavam todos definidos, para chegar no nosso tempo, e um monte de gente começaram a atacar este livro, dizendo que este livro, ele existe para se coadunar com a política, ele existe para atender os imperialistas, ele existe para isso, para aquilo, para muita gente dizer e falar, não, isso é um mito. Cristo é um mito criado pelos cristãos, para enganar um monte de gente, encher a igreja de dinheiro e fazer pastor ficar rico. Para chegar no nosso tempo, e homens cheios de ganância, mas sem nenhum pingo de sinceridade acerca do Evangelho, levantarem um monte de evangelhos que não tem nada a ver com o que está aqui, para simplesmente brincarem com a palavra de Deus. E enquanto isso as pessoas estão ficando cada vez mais desesperadas, desesperançadas, porque o seu coração tem sido colocado nas coisas materiais, a sua esperança tem sido colocada nas coisas materiais e não nas coisas espirituais. Para isso, para que chegue nos dias de hoje, por causa do escândalo, por causa da blasfêmia que os próprios cristãos fazem com a Escritura, com a verdade, por causa da distorção da verdade, de crentes que, conhecendo a verdade, negam a eficácia da verdade e preferem se acomodar em mentiras. Por causa disso, o nome de Jesus vem sendo blasfemado, e em países europeus, como Jadson dizia ontem, já nem se vê igrejas. As igrejas se tornaram bares, as igrejas se tornaram boates, as igrejas se tornaram tudo, menos igrejas. Agora eu vou lhes dizer, porque quando você olha para o desafio que existe diante de nós hoje, quando muitos podem olhar, mas Jordânia, a concorrência é grande, tem igreja para tudo quanto é tipo de gosto, por que mais uma igreja? A pergunta eu retorno para você: que qualidade de cristão você deve ser, para que o Evangelho que se manifesta pela tua vida, através da tua vida, o Evangelho, a carta que é lida através da tua vida, possa de alguma forma transbordar até a vida de outra pessoa, contagiando-a com vida e fazendo esta pessoa perceber que ela precisa primeiro de arrependimento, e que depois do arrependimento ela pode ter certeza que ela terá perdão, e tendo perdão ela sabe que ela tem a esperança da ressurreição, e tendo a esperança da ressurreição ela não precisa mais colocar o seu coração naquilo que a traça corrói, que a ferrugem destrói, e que a nossa convicção, o nosso olhar, de fato tem que se erguer para os céus, para o autor e consumador da nossa fé. Por que falta isso nas nossas vidas? Primeiro fator, porque nós perdemos a capacidade de primeiramente entender o que significa o testemunho cristão. O que significa o testemunho cristão? Nós perdemos a capacidade de compreender isso. O testemunho que é capaz de perdoar mesmo quando é afligido. Mártir, sabe o que significa a palavra mártir? Testemunha. Não significa morrer no sentido literal.
mas foi cunhado para as testemunhas que levaram isso até a morte. A sua convicção era inabalável até a morte. Hoje em dia, na primeira dificuldade que você passa, sabe o que teu coração diz para você? Será que Deus me ama? Por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Será que realmente Deus está comigo? Será que realmente Cristo é o que diz ser? Porque olha só o que eu estou sentindo no meu coração. Um monte de crentes que são arrebatados pelas ondas das suas próprias emoções, e que, sendo levadas de um lado por outro pelo mar bravio emocional que está aqui dentro, param de ter fé e de confiar no Senhor Jesus. Crentes que confiam muito mais na segurança de um emprego, na segurança do dinheiro, na segurança de um plano de saúde, na segurança disso ou daquilo, do que a confiança plena, pura e inabalável no Senhor. E que não é capaz de defender a verdade, se essa verdade for lhes prejudicar e eles, por exemplo, poderem perder os seus empregos, poder serem presos. Eu vi há aproximadamente 2 semanas um pastor sendo preso. E esse pastor sendo preso, muitos poderiam dizer: ali nós estamos diante de uma testemunha, de um mártir. Mas esse pastor, ele era preso simplesmente porque ele trazia, seduzia e conseguia estuprar e violentar um monte de mulheres. Preso por esse tipo de motivo são os presos cristãos dos nossos dias. Agora, um cristão que é capaz de, na defesa da sua convicção, da sua consciência, do seu testemunho, ele é capaz de ser prejudicado em nome disso. Mas eu não terei aquela promoção. Não, hoje nós temos crentes que necessitam da política, e a política sempre caminha com a necessidade de concessão, de associação e de tudo isso. Não que eu estou dizendo que você não deva exercer a sua cidadania. Paulo conclama a sua cidadania num tempo onde Cláudio, o imperador daquela época, ele dá um edito que não permitia que um cidadão romano fosse torturado. E por esse motivo, Paulo, quando ele é preso e eles vão para torturá-lo, ele fala: eu sou cidadão romano. Porque quem é doido de podendo não ser torturado? Não, eu prefiro ser torturado. Eu prefiro o flagelo. Pelo amor de Deus, se você prefere o flagelo, ore a Deus para você ficar no Apocalipse, porque os flagelos vão ser bem pesados nas suas costas. Exerça a sua cidadania, mas não transforme isso numa necessidade fulcral, numa necessidade fundamental, na base do teu edifício espiritual. Porque se a política ruir e os seus pés estiverem firmados na política, que é pura areia, que é puro solo arenoso, você vai começar as suas questões de novo. Mas por que isso aconteceu com o Brasil? Por que isso está acontecendo com o mundo? Por que isso está acontecendo desse jeito? Por que tem ricos tão maus financiando esse progressismo torpe, que é a favor do aborto, que é contra a família, que é contra isso, que é contra aquilo tudo? Entenda uma coisa: a profecia para os últimos dias é o surgimento do anticristo. E ele vem do poder político, e o seu poder nasce do poder religioso. É a besta que surgiu da terra, que vem em nome da religião, e a besta que surgiu do mar, que vem em nome da política. Mas nós dependemos disso, até para que a nossa fé não seja destruída. A gente fica com medo: agora vai tudo acabar. Naquela época,
Os cristãos já viviam com aborto, já viviam com abandono de crianças, já viviam com um monte de coisas, mas ainda assim eles não arredavam o pé da fé. E isso é que é o mais importante, igreja do Senhor. Agora a gente, porque às vezes o cabelo começou a cair, né, Diego? Já pensa, por que Deus fez isso comigo? Logo comigo. Virei careca. Eu não queria parecer com o profeta Eliseu. Eu não queria. Por que que isso sucedeu na minha vida? Eu acho que Deus não me ama. A gente vive uma geração que em qualquer coisa já acha que Deus não ama. E uma geração que diante dessas dúvidas não é capaz de amar, porque se o amor de Deus não estiver no teu coração como convicção de vida e convicção de morte, você não tem capacidade de amar o teu cônjuge, você não tem capacidade de amar os teus filhos, você não tem capacidade de amar os teus pais, você não tem capacidade de amar a tua congregação, você não tem capacidade de amar os teus amigos, você não tem capacidade de amar os teus colegas, você não tem capacidade de amar ninguém. Estes são os grandes desafios que a gente vive hoje. Aí no primeiro momento que a igreja, aquele povo que se diz igreja, se vê em dúvidas por causa de coisas tão simples. Por causa de coisas tão simples. No primeiro momento que se vê em dúvida, ele já vai buscar outros mestres. Não, será que o que eu estou vivendo é a verdade? Será que o que eu estou vivendo de fato é escrito? Será que a minha igreja está pregando a Escritura? Em vez de ir para a Escritura, fazer igual os irmãos de Bereia, Atos 17, 11, porque os crentes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque ouvindo de bom grado o que lhes era pregado, iam para a Escritura para ver se aquilo era daquele jeito mesmo. Ao invés de ir para a Escritura, para tentar entender se aquilo está sendo pregado de acordo com a Escritura, não, mas eu já tenho minhas próprias convicções, eu vou ver quem prega o que eu gosto de ouvir. E aí nasce a profecia de Timóteo, porque nos últimos dias amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, tendo comichão nos ouvidos. Eu gosto de cosquinha. Ai, dá um cheirinho aqui, eu chego arrepiado. Esse evangelho aqui me faz bem. E nós não temos testemunhado o amor de Deus nem nas nossas famílias, porque a nossa consciência está fragilizada pela necessidade de autoafirmação, pela necessidade de, eu preciso, Senhor, de uma prova, eu preciso que o Senhor me prove que o Senhor existe, eu preciso que o Senhor me prove isso ou aquilo. E tem gente colocando Deus em prova das maiores coisas, nas decisões que eram para ser tão óbvias. As pessoas estão inseguras para decidir o que é óbvio. Ah, mas eu caso ou não caso? Ah, mas eu tomo essa decisão ou não tomo? Ah, eu faço isso, eu faço ou não faço? Eu faço aquilo ou não faço? Deixa eu ver se Deus fala comigo. Se passar um vento naquela árvore, é sim. Se não passar um vento naquela árvore, é não. E ele fala isso no inverno, que está ventando pra caramba. Aí ele escolhe qual é a resposta que mais atende à sua conveniência. Deus respondeu a minha questão. Aí dá tudo errado, fala, mas o Senhor falou comigo no dia que eu olhei para aquela árvore. E não há consistência de consciência, não há consistência de coração, não há nada disso. Mas se vocês começarem primeiramente a confiar no amor de Deus, descansarem no amor de Deus e tirarem todas as dúvidas do seu coração, vocês já serão crentes de uma qualidade capaz de ir até a morte, levando este testemunho. Quanto mais testemunhar deste Deus, a partir do amor, a partir do perdão, a partir da vida, junto àqueles que estão próximos a você. Quanto mais isso estará disponível a vocês, basta começar pelo que é mais simples. Minha sugestão para você, vai lá para o Evangelho de João, João 3,16. Peça ao Espírito Santo
para fazer você compreender o que aquele texto significa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu me recordo que Paul Washer certa vez foi pregar numa região distante, salvo engano, foi no Alasca. E ali havia um senhor que ele era ateu, mas ele começou a se interessar pela pregação, pela paixão daquele homem que falava que o Paul Washer, quem já viu Paul Washer pregando, vê a paixão que existe naquele homem, vê a paixão que existe no olhar daquele homem, na voz daquele homem, no jeito daquele homem falar. É apaixonante ver aquele homem falando. E aí ele vê aquele homem, havia aquele homem que ainda não estava com o coração convicto. E aí ele parou as viagens dele, eu não vou continuar na obra missionária, porque eu vou ficar junto deste homem. E aí ele começa a ler os evangelhos com aquele homem. Lê a primeira vez, não dá certo. Lê a segunda vez, não dá certo. Vai lendo várias vezes. Chega um momento que aquele homem está passeando pelo evangelho de João. E aí ele lê João 3, diz isso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, tenha a vida eterna. De repente aquele homem cai em lágrimas. De repente aquele homem cai em si. De repente aquele homem é derrubado do orgulho dele, e a mente dele e o coração dele compreendem o que isso significa. E aquilo muda a história daquele homem. Eu já falei do testemunho aqui de Richard Wurmbrand, que ele disse que ele era ateu, convicto. E aí de repente ele foi um pastor da Romênia, ele vai para uma região montanhosa e tinha um senhor lá que tinha uma Bíblia, que ele orava em cima dessa Bíblia durante décadas. Ele orava e chorava diante daquela Bíblia, dizendo: Senhor, me dá a oportunidade de ganhar alguém para Jesus. Porque numa região que era extremamente ateia, ele não tinha muito entendimento das coisas, ele não tinha capacidade de convencimento, não era douto em filosofia, não era douto em sociologia, não era douto em ciência, não era douto em nada disso. E você está diante de uma região que é extremamente escolarizada. E aí ele chora. Um dia Richard Wurmbrand está passando pela região, vai até a cidade dele, ele entrega aquela Bíblia para o Richard Wurmbrand. E o Wurmbrand já tinha lido diversas vezes a Escritura. Quando ele começa a ler aquela Bíblia, o coração dele começa a queimar. O coração dele começa a borbulhar no interior dele, e ele entrega a sua vida para Jesus, porque ele estava diante de alguém que com lágrimas orou pela conversão dele. E aquele homem se torna uma testemunha de Cristo. Durante 14 anos que ele foi preso e foi torturado no comunismo, torturas dessas que quando ele citava uma ou outra das mais bárbaras, ele passava 2 meses sem conseguir dormir, que ele evitava falar de quão perversas eram essas torturas. Se tornou um pastor que ganhou multidões para Jesus por conta de alguém que orava intensamente em cima de uma Bíblia, porque tinha o amor de Deus ardendo no seu coração. Você não precisa estudar filosofia de modo profundo, não precisa. Vai te ajudar, se você tiver o coração humilde no Senhor, vai te ajudar e muito. Vai te auxiliar e muito. Você não precisa de todas essas coisas, mas se você tiver um coração contrito, um coração desejoso, uma consciência convicta do presente que te foi dado, o Filho de Deus foi dado a você para que você fosse perdoado dos teus pecados e tivesse direito à vida eterna, e tivesse o direito, o poder de ser chamado Filho de Deus. Se isso, igreja, lhe for suficiente queimar dentro de você, eu vou dizer para você: não se preocupe, o resto o Espírito Santo já vai te dar. O resto o Espírito Santo vai te conceder. O Espírito Santo vai te conceder graça, para que tantos outros sejam transformados, para que tantos outros sejam contagiados pela vida que transborda a partir da tua vida. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Qual o maior desafio do nosso tempo?
Maior desafio é nós firmarmos a nossa consciência de modo convicto na fé verdadeira, no amor do Senhor Jesus. A partir daí tudo será diferente. A partir daí o Senhor vai estar levantando, conforme a necessidade, Ele vai estar levantando pastores, Ele vai estar levantando evangelistas, Ele vai estar levantando doutores, Ele vai estar levantando mestres, Ele vai estar levantando você para esse ministério maravilhoso, porque todo mundo que entra, que adentra, que coloca os pés dentro do Evangelho, já tem um propósito, já tem um convite, já tem um chamado, e este chamado é que você é um missionário, você é uma missionária diante do Senhor, para levar essas palavras aos perdidos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê que esta palavra foi dita para você, dê um glória a Deus hoje. Glória a Deus. Essa palavra foi para você. Essa palavra foi para você. Não adianta você começar a pensar, mas Senhor, por que eu estou neste mundo? Entenda que primeiramente você está aqui para transbordar o amor de Deus, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. É isso que você tem que guardar no teu coração e no teu interior. Faça a diferença onde quer que você vá. Faça a diferença perdoando, amando. Faça a diferença orando. Faça a diferença meditando. Faça a diferença jejuando. Faça a diferença onde você estiver.